Antes de mais nada, gostaria de te agradecer por estar ouvindo e visualizando os nossos vídeos. Inscreva-se no canal, ative os sininhos para as notificações, curta, comente, compartilhe. Assim você ajuda a espalhar as bênçãos de Deus. Imaginação, a oficina da mente. A imaginação é a oficina onde são formatados todos os planos que as pessoas criam. O impulso e o desejo ganham forma e ação com a ajuda da faculdade imaginativa da mente. Já foi dito que as pessoas podem criar qualquer coisa que elas consigam imaginar. De toda a história da civilização, este é o momento mais favorável para o desenvolvimento da imaginação, porque é um momento em que as coisas mudam com muita rapidez. Por todos os lados é possível receber estímulos que desenvolvem a imaginação. Com o auxílio dessa faculdade, as pessoas descobriram e desenvolveram mais uso das forças da natureza nos últimos 50 anos do que em toda a história da humanidade. O ser humano conquistou o ar de maneira tão completa que os pássaros não voam melhor do que ele. Ele capturou a força do éter e fez com que isso servisse como meio de comunicação instantânea para o mundo. Ele analisou e pensou o Sol a milhões de quilômetros de distância e estabeleceu, com a ajuda da imaginação, de que elementos ele se constitui. Descobriu que o próprio cérebro é uma estação de transmissão e recepção e da vibração do pensamento. E agora está começando a aprender como usufruir dessa descoberta. Ele aumentou a velocidade de locomoção e hoje é capaz de viajar a mais de 500 km por hora. Já vai chegar o dia em que alguém vai poder tomar café da manhã em Nova York e almoçar em São Francisco. A única limitação do homem, dentro daquilo que é razoável, está no desenvolvimento e no uso da imaginação. Ele ainda não chegou no auge desse desenvolvimento. Apenas sabe que tem imaginação e ainda a usa de uma maneira muito básica. As duas formas de imaginação. A imaginação funciona de duas formas. Uma se chama imaginação sintética e a outra, imaginação criativa. Imaginação sintética, por meio dessa faculdade, uma pessoa rearranja antigos conceitos, ideias ou planos numa nova combinação. Essa faculdade não cria nada, só trabalha com o material da experiência, da educação e da observação que a alimenta. É a faculdade mais usada pelos inventores, com exceção dos gênios, que extraem ideias da imaginação criativa, quando não conseguem resolver um problema pela imaginação sintética. Imaginação criativa. Através dessa faculdade, a mente finita do homem entra em contato direto com a inteligência infinita. É a faculdade através da qual se recebem os palpites e as inspirações. É por essa faculdade que todas as ideias novas e básicas são transmitidas às pessoas. É por meio dela que as vibrações de pensamento da mente das outras pessoas são recebidas. É por ela que uma pessoa pode sintonizar e se comunicar com o subconsciente das outras. A imaginação criativa funciona automaticamente do modo como será descrito nas páginas seguintes. Essa faculdade só funciona quando a mente consciente está vibrando em uma velocidade muito rápida, como por exemplo, quando a mente consciente é estimulada pela emoção de um desejo ardente. A faculdade criativa passa a ficar mais alerta e mais receptiva às vibrações dessas fontes, na proporção direta a que é utilizada. Essa frase é muito importante. Pense um pouco a respeito antes de continuar. Tenha sempre em mente, quando seguir os princípios, que toda forma de converter desejo em dinheiro pode ser resumida numa só frase. Mas a história só vai estar completa quando se tiver dominado, assimilado e começado a usar todos os princípios. Os grandes líderes do comércio, da indústria e das finanças, assim como os grandes artistas, músicos, poetas e escritores, se tornaram gigantes porque desenvolveram a faculdade da imaginação criativa.
Tanto a imaginação sintética quanto a imaginação criativa se tornam mais ativas com o uso, assim como qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve pelo uso. O desejo é apenas um pensamento, um impulso, é nebuloso e efêmero, é abstrato e sem valor até ser transformado em seu equivalente físico. Ainda que a imaginação sintética seja usada com maior frequência, é preciso ter em mente ao transformar o impulso do desejo em dinheiro, que podem ocorrer situações que exigem o uso da imaginação criativa também. Sua imaginação pode estar meio enferrujada por falta de ação, contudo, pode ser reanimada e reativada pelo uso. Essa faculdade não morre, embora possa ter ficado dormente por falta de uso. Por enquanto, concentre sua atenção no desenvolvimento da imaginação sintética, porque essa é a faculdade que será mais usada no processo de conversão de desejo em dinheiro. A transformação de um impulso intangível, um desejo, numa realidade tangível chamada dinheiro requer o uso de planos. Esses planos precisam ser formulados com o uso da imaginação, e principalmente da imaginação sintética. Nesta terra em que vivemos, você e todas as outras coisas materiais que existem são o resultado de evolução, por meio da qual partículas microscópicas de matéria foram organizadas e dispostas de uma maneira ordenada. Além disso, e a afirmação a seguir é de enorme importância, nesta terra, todos os bilhões de células que habitam o seu corpo e todo o átomo de matéria começaram como uma forma intangível de energia. O desejo é um impulso do pensamento. Impulsos de pensamentos são formas de energia. Quando se parte de um impulso de pensamento ou desejo de acumular dinheiro, você está recrutando a mesma coisa que a natureza usou para criar a Terra e todas as formas materiais que existem no universo, inclusive o corpo e o cérebro, onde os impulsos de pensamento atuam. Tanto quanto a ciência foi capaz de determinar, todo o universo consiste em apenas dois elementos: matéria e energia. Pela combinação da matéria e energia, foi criado tudo aquilo que as pessoas são capazes de perceber, da maior estrela no céu até o próprio ser humano. E agora você se vê diante da tarefa de tentar lucrar pelo mesmo método da natureza. Você está, espero que sinceramente e honestamente, tentando se adaptar às leis da natureza, ao tentar converter seu desejo num equivalente físico ou financeiro. E você pode conseguir isso, porque já foi feito antes. Você pode construir uma fortuna com a ajuda das leis imutáveis, mas, primeiro, você tem que conhecer essas leis e aprender a utilizá-las. Pela repetição e utilização à descrição dos princípios de todos os ângulos possíveis e imagináveis. Este autor espera revelar a você o segredo por meio do qual todas as grandes fortunas foram acumuladas. Por mais estranho e paradoxal que isso possa parecer, o segredo não é um segredo. A própria natureza o revela nesta terra em que vivemos, nas estrelas e nos planetas que vemos, nos elementos que estão à nossa volta, em cada folha de relva e em cada forma de vida no nosso campo de visão. A natureza anuncia esse segredo pela biologia, na conversão de uma minúscula célula, tão pequena que é capaz de se perder na cabeça de um alfinete, no ser humano que agora está lendo este livro. A conversão do desejo em seu equivalente físico certamente não é menos milagroso. Não desanime se não conseguir entender a enormidade do que acabou de ler. A não ser que você já estude a mente humana há muito tempo, não se deve esperar que vá conseguir assimilar todo o conteúdo deste capítulo logo na primeira leitura. Mas com o tempo, você vai progredir. Os princípios a seguir vão abrir caminho para o seu entendimento sobre a imaginação. Assimile o que entender quando estiver lendo esta filosofia pela primeira vez, e então a releia e a estude. Você vai descobrir que algo aconteceu para trazer mais clareza e melhor compreensão do todo, mas principalmente, não pare nem hesite na hora de estudar esses princípios, até ter lido este livro pelo menos umas 3 vezes, porque aí você não vai querer mais parar. Como fazer uso prático da imaginação?
As ideias são um pontapé inicial para todas as fortunas e são produto da imaginação. Examinemos algumas ideias bem conhecidas que renderam grandes fortunas. A expectativa é que essas ilustrações passem informações pertinentes sobre como a imaginação pode ser utilizada para se acumular grandes fortunas. A chaleira encantada. Há 50 anos, um velho médico do campo chegou à cidade. Amarrou o cavalo e discretamente entrou numa farmácia pela porta dos fundos e começou a negociar com o jovem vendedor. Sua missão estava destinada a enriquecer muita gente. Estava destinada a levar ao sul dos Estados Unidos o maior benefício de longo prazo desde o final da Guerra Civil. Por mais de uma hora, atrás do balcão de prescrições, o velho médico e o farmaceiro conversaram em voz baixa. Depois o médico saiu, ele foi até a charrete e voltou com uma chaleira grande e velha, uma colher de pau, usada para mexer o conteúdo da chaleira, e colocou tudo nos fundos da farmácia. O jovem deu uma olhada na chaleira, pôs a mão no bolso, tirou um maço de notas e entregou ao médico. O maço continha exatamente $500, todas as economias do rapaz da farmácia. O médico lhe deu então um pedaço de papel no qual estava escrita uma fórmula secreta. As palavras naquele pedaço de papel valiam o peso em ouro de um rei, mas não para o médico. Essas palavras mágicas eram necessárias para fazer a chaleira ferver. Mas nem o médico, nem o jovem imaginavam que fortunas fabulosas sairiam daquela chaleira. O velho médico estava feliz por vender seu produto por $500. Com o dinheiro, ele pagaria suas dívidas e teria paz de espírito. O jovem farmacêutico estava arriscando muito, jogando ali todo o dinheiro que juntou na vida em um pedaço de papel e uma chaleira velha. Ele jamais sonhou que o investimento faria aquela chaleira transbordar de ouro. Melhor do que a lâmpada de Aladim. O que o jovem da farmácia realmente comprou foi uma ideia. A chaleira velha, a colher de pau e a mensagem secreta no pedaço de papel foram meros detalhes. O estranho desempenho do produto da chaleira começou a virar realidade depois que o novo dono misturou a fórmula secreta a um ingrediente sobre o qual o velho médico nada sabia. Leia essa história atentamente e teste a sua imaginação. Veja se consegue descobrir o que foi que o jovem adicionou à fórmula secreta que fez a chaleira transbordar de ouro. Lembre-se que essa não é uma história das 1001 Noites. O que está sendo narrado aqui são fatos que podem ser mais estranhos que a ficção, mas são fatos que começaram com uma ideia. Vejamos quais foram as enormes fortunas que essa ideia produziu. Ela já pagou e continua pagando verdadeiras fortunas a homens e mulheres no mundo inteiro que distribuem o conteúdo da chaleira a milhões de pessoas. A velha chaleira é hoje uma das maiores consumidoras mundiais de açúcar, propiciando deste modo empregos fixos a milhares de pessoas que se dedicam ao cultivo da cana e ao refino e ao marketing do açúcar. A velha chaleira emprega um exército de gerentes, estenógrafos, redatores e publicitários em todos os Estados Unidos. Ela deu fama e fortuna a inúmeros designers que criaram ilustrações magníficas para vender o produto. A velha chaleira transformou uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos na capital empresarial da região, onde ela agora ajuda diretamente ou indiretamente todas as empresas e quase todos os residentes da cidade. A influência dessa ideia hoje beneficia todos os países civilizados do mundo, despejando um fluxo contínuo de ouro em todos os que nela tocam. O ouro procedente dessa chaleira construiu e ainda mantém uma das faculdades mais importantes da região sul, onde milhares de pessoas recebem um treinamento fundamental para o sucesso. A velha chaleira também propiciou várias outras coisas maravilhosas. Durante toda a depressão, enquanto fábricas, bancos e armazéns faliam e fechavam as portas, o dono dessa chaleira encantada seguiu em frente,
dando emprego permanente a um verdadeiro exército de homens e mulheres no mundo inteiro e pagando por porções extras de ouro aos que há muito tempo botaram fé na ideia. Se o conteúdo daquela chaleira velha falasse, contaria histórias emocionantes em todas as línguas. Histórias de amor e histórias de profissionais que são estimulados por ela todos os dias. Este autor conhece pelo menos uma das histórias, pois ele foi parte dela. E tudo começou num lugar não muito distante de onde o jovem da farmácia comprou a chaleira. Foi ali que conheci minha esposa. E foi ela quem me falou pela primeira vez da chaleira encantada. Foi o produto daquela chaleira que bebemos quando lhe pedi para se unir a mim, na felicidade e na tristeza. Agora que você já sabe que o conteúdo da chaleira encantada é uma bebida conhecida no mundo inteiro, é justo declarar a cidade natal da bebida que me deu uma mulher e que a bebida estimula o pensamento sem fazer o uso de substâncias entorpecentes. E assim serve como refresco mental que este autor precisa consumir para trabalhar bem. Quem quer que você seja, onde quer que você viva, ou seja lá qual for a sua profissão, cada vez que você vir as palavras Coca-Cola, lembre-se de que esse imenso império de dinheiro e poder nasceu de uma única ideia, e que o misterioso ingrediente que o jovem da farmácia, Asa Candler, misturou à fórmula secreta foi a imaginação. Pare um pouco e pense nisso. Lembre-se também de que os 13 passos para a riqueza descrita nesse livro foram os meios pelos quais a influência da Coca-Cola foi estendida. E todas as cidades, aldeias, encruzilhadas do mundo, e que qualquer ideia que você crie, que seja boa ou meritória como a Coca-Cola, tem a possibilidade de repetir a trajetória magnífica dessa bebida. Portanto, é perfeitamente verdadeiro dizer que pensamentos são coisas e que seu campo de atuação é o mundo inteiro. O que eu faria se tivesse $1 milhão? Essa história comprova a verdade daquele velho ditado: onde houver vontade, haverá um caminho. Quem me contou foi meu querido educador e clérigo, o falecido Frank W. Gonsalves, que começou suas pregações nos cortiços da zona sul de Chicago. Enquanto o Dr. Gonsalves fazia a faculdade, percebeu muitas falhas no nosso sistema educacional, que ele achava ser capaz de corrigir se fosse reitor de uma faculdade. O desejo mais profundo dele era se tornar o diretor de uma instituição de ensino, onde os jovens aprendessem fazendo. Ele preparou a mente para organizar uma nova faculdade, onde poderia pôr as ideias em prática sem que os métodos mais ortodoxos de ensino fossem um obstáculo. Mas para dar vida ao projeto ele precisava de $1 milhão. Como é que ele poderia pôr as mãos nessa quantia formidável de dinheiro? Esta era a pergunta que ocupava a maior parte dos pensamentos desse jovem e ambicioso pregador. Mas aparentemente ele não conseguia fazer progresso. Toda noite ele levava esse pensamento para a cama, acordava com ele de manhã, carregava-o consigo onde quer que fosse, ficava revirando na cabeça até que se tornasse uma obsessão que o consumia. $1 milhão é muito dinheiro. Ele sabia disso e também sabia que a única limitação que nós temos é a que criamos na cabeça. Como era filósofo além de paroco, o Dr. Gonçalves sabia, como todos os que são bem-sucedidos na vida, que um objetivo bem definido é o ponto de partida de onde todos têm que começar. Ele sabia, também, que um propósito bem definido ganha vida, ânimo e poder quando é apoiado num desejo ardente para traduzir esse objetivo no equivalente material. Ele conhecia todas essas grandes verdades, mas não sabia como pôr as mãos em $1 milhão. Ah, sim, essa ideia é muito boa, mas não vou poder fazer nada com ela, porque eu nunca vou conseguir o dinheiro que tanto preciso. É exatamente assim que a maioria das pessoas pensam. Mas não foi isso que o Dr. Gonçalves falou. O que ele falou e o que ele fez
É tão importante que agora eu passo a palavra a ele. Um certo sábado à tarde, eu estava na minha sala pensando nos meios ao meu alcance para levantar o dinheiro, para pôr os meus planos em ação, durante 2 anos. E andei pensando, mas não tinha feito nada além de pensar. Tinha chegado a hora de entrar em ação. Naquele momento decidi que iria obter o tal $1 milhão em uma semana. Como? Não me preocupei com isso. O mais importante foi a decisão de conseguir o dinheiro, dentro de um prazo específico. E eu quero dizer que, no momento em que tomei essa decisão definitiva, um sentimento estranho de certeza tomou conta de mim, de um jeito que eu nunca havia experimentado antes. Alguma coisa dentro de mim parecia dizer: por que você não tomou essa decisão mais cedo? O dinheiro estava ali esperando há muito tempo. E aí as coisas começaram a acontecer depressa. Eu liguei para os jornais e avisei que daria um sermão na manhã seguinte, intitulado "O que eu faria com $1 milhão?". Comecei a trabalhar no sermão imediatamente, mas tenho que dizer, com toda franqueza, que não foi uma tarefa difícil, porque eu já havia preparado esse sermão há quase 2 anos. Era quase parte de mim. Muito antes da meia-noite eu já tinha terminado o texto. Fui para a cama e dormi com uma sensação de confiança, porque já podia me ver na posse de $1 milhão. Na manhã seguinte, acordei cedo, fui ao banheiro, li o sermão, e então me ajoelhei e pedi que meu sermão chamasse a atenção de alguém que pudesse me fornecer dinheiro. Enquanto eu estava rezando, voltei a ter aquela sensação de confiança de que o dinheiro viria. Na minha empolgação, acabei saindo sem levar o sermão e só fui perceber isso quando estava no púlpito prestes a começar. Não dava mais para voltar em casa, e foi uma verdadeira bênção não ter voltado. Em vez disso, minha própria mente subconsciente forneceu todo o material que eu precisava. Quando me levantei para fazer a minha pregação, fechei os olhos e pus meu coração e minha alma nos meus sonhos. Eu não só falei para a plateia, mas acho que também falei com Deus. Falei o que eu faria com $1 milhão se aquela quantia chegasse às minhas mãos. Descrevi o plano que tinha para organizar uma grande instituição de ensino, onde os jovens aprenderiam a fazer coisas práticas, ao mesmo tempo em que desenvolveriam a mente. Quando terminei e me sentei, um homem se levantou devagar do lugar dele, na antepenúltima fila, e veio até o púlpito. Fiquei pensando no que ele iria fazer. Ele chegou ao púlpito e falou: "Reverendo, gostei do sermão. Acredito que o senhor possa fazer tudo o que disse o que faria se tivesse $1 milhão. Para provar que acredito no senhor e no seu sermão, se vier ao meu escritório amanhã de manhã, eu lhe darei seu $1 milhão. Meu nome é Philip de Armour." O jovem Gonçalves foi ao escritório do Sr. Armour e recebeu $1 milhão. Com o dinheiro ele fundou a Armour Institute of Technology. É mais dinheiro do que a maioria dos párocos vê para a vida inteira. No entanto, o impulso de pensamento que o apoiava foi criado em uma fração de minuto na cabeça do jovem pregador. O $1 milhão necessário surgiu como resultado de uma ideia. Por trás da ideia estava o desejo que o jovem Gonçalves vinha acalentando na mente havia 2 anos. Observe esse importante fato. Ele conseguiu o dinheiro 36 horas depois de ter tomado a decisão definitiva na mente de que conseguiria e de ter criado um plano definitivo para obtê-lo. Não havia nada de novo ou de único nos pensamentos vagos que o jovem Gonçalves até então nutria sobre o dinheiro e a vaga expectativa de consegui-lo. Muita gente cultiva o mesmo tipo de pensamento, antes e depois dele. Mas havia algo de muito singular e diferente na decisão que ele tomou naquele memorável sábado, quando deixou os pensamentos vagos para trás e disse, com firmeza: "Eu vou conseguir esse dinheiro em uma semana!" Deus parece se pôr ao lado da pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a conseguir. Além disso, o princípio por meio do qual Dr. Gonçalves conseguiu $1 milhão continua vivo e a seu dispor. Essa lei universal vale tanto hoje como no dia em que o jovem pastor utilizou com tamanho sucesso. Este livro descreve, passo a passo, os 13 elementos dessa grande lei e sugere como eles podem ser utilizados. Observe que a Asa Candler e Dr. Frank Gonçalves tinham uma característica em comum.
Os dois conheciam a verdade absoluta de que as leis podem ser transformadas em realidades através do poder de um objetivo definido, juntamente com planos bem traçados. Se você for um daqueles que acreditam que o trabalho duro e honesto, por si só, irá trazer riqueza, enterre esse pensamento porque ele não é verdadeiro. A riqueza, quando vem em grande quantidade, nunca é resultado de trabalho duro. A riqueza vem quando vem, em resposta a pedidos definidos, baseados na aplicação de princípios específicos, e não por acaso ou sorte. Falando de maneira geral, uma ideia é um impulso de pensamento que impele a ação, por um apelo feito à imaginação. Todos os grandes vendedores sabem que as ideias podem ser vendidas quando os produtos não conseguem ser. Os vendedores comuns não sabem disso e por isso são apenas comuns. Um editor de livros de 5 centavos descobriu uma coisa que deveria valer muito para os demais editores. Ele descobriu que muita gente compra os títulos e não o conteúdo em si dos livros. Simplesmente mudando o título de um livro que não estava tendo saída, as vendas daquele livro dispararam para 1 milhão de exemplares. O miolo do livro não sofreu qualquer alteração. Ele apenas tirou a capa com o título que não estava vendendo e trocou por uma nova, que tinha maior valor de bilheteria. Por mais simples que possa parecer, isto é uma ideia. Foi fruto da imaginação. Não há um preço padrão para as ideias. Quem cria é que dá seu próprio preço. E se for esperto, vai conseguir. A indústria do cinema criou toda uma leva de milionários. A maioria deles não sabia criar uma ideia, mas tinha imaginação para reconhecer as ideias quando as vissem. A próxima leva de milionários vai sair do rádio, que até agora não se caracteriza por ter homens de grande imaginação. O dinheiro será ganho por aqueles que descobrirem como criar programas de rádios melhores e que tenham imaginação suficiente para reconhecer o mérito e que deem aos ouvintes uma chance de lucrar com isso. O patrocinador, aquela pobre vítima que hoje paga os custos de todo o entretenimento dos programas de rádio, logo vai começar a notar a importância das ideias e pedir algo mais em troca do dinheiro. Quem atender a esse grande anseio do patrocinador e fornecer programas que prestem algum serviço útil é que vai enriquecer na nova indústria. Os cantores e os comunicadores de fala macia, que agora poluem o ar com ironias e piadinhas bobas, vão sair de cena e serão substituídos por artistas de verdade, que interpretem programas cuidadosamente planejados, destinados a atender às mentes humanas, além de fornecer entretenimento. Aqui está um enorme campo aberto de oportunidades, protestando para não ser mais destroçado pela falta de imaginação e implorando para ser salvo a qualquer preço. O que o rádio precisa, acima de tudo, é de novas ideias. Esse novo campo de oportunidades intriga-lo. Talvez você tire algum lucro da sugestão de que, para fazer sucesso, o criador dos programas de rádio do futuro precisará encontrar maneiras práticas de converter ouvintes em compradores. Além disso, o produtor bem-sucedido dos programas de rádio do futuro precisará afinar as suas características para que eles realmente exerçam algum efeito sobre o público. Os patrocinadores estão cada vez mais ressabiados na hora de comprar conversa fiada, cheia de afirmações vazias. Eles querem, e no futuro vão exigir, provas incontestáveis de que o programa Watch It não só conta as piadas mais engraçadas, mas que o humorista que conta as piadas sabe vender os produtos. Outra coisa que as pessoas que pensam em entrar nesse campo devem entender é que a propaganda no rádio vai ser gerenciada por um grupo totalmente novo de publicitários, bem diferente dos veteranos que cuidam da publicidade em jornais e revistas. Esses veteranos de publicidade não sabem ler os modernos textos de rádio, porque foram educados para ver suas ideias. A nova técnica radiofônica requer pessoas que saibam interpretar as ideias de um texto no formato sonoro. Este autor precisa trabalhar duro um ano inteiro e gastar milhares de dólares para aprender isso. Nesse momento, o rádio está naquele ponto em que o cinema estava quando os cachos de Mary Pickford
apareceram na tela pela primeira vez. Há muito espaço no rádio para os que forem capazes de produzir ou reconhecer boas ideias. Se este último comentário sobre as oportunidades do rádio não bastou para botar sua fábrica de ideias para funcionar, então é melhor esquecer, porque suas oportunidades estão em outro campo. Mas se o comentário lhe deixou minimamente intrigado, então investigue um pouco mais e poderá encontrar a ideia que tanto procura para dar vazão à sua carreira. Nunca se deixe desanimar pelo fato de não ter experiência no ramo. Andrew Carnegie sabia muito pouco sobre a fabricação do aço. Ele mesmo disse isso, mas aplicou 2 princípios descritos nesse livro, e o negócio da siderurgia lhe rendeu uma fortuna. A história de toda grande fortuna começa no dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se juntam e passam a trabalhar em harmonia. Carnegie se cercou de homens que sabiam fazer tudo o que ele não sabia. Homens que geravam ideias, homens que colocavam as ideias em operação, e tornou a si mesmo e aos outros muito ricos. Milhões de pessoas passaram a vida esperando por um golpe de sorte. Talvez um golpe de sorte possa trazer uma oportunidade a alguém, mas o mais seguro é não depender da sorte. Foi um golpe favorável que me rendeu a maior oportunidade da minha vida, mas precisei dedicar 25 anos de esforço persistente para que essa oportunidade se transformasse num ativo. Meu golpe de sorte foi a chance de conhecer e obter a cooperação de Andrew Carnegie. Na ocasião, Carnegie semeou na minha mente a ideia de organizar os princípios dos grandes realizadores numa filosofia de sucesso. Milhares de pessoas lucraram com as descobertas feitas nesses 25 anos de pesquisa, e várias fortunas foram acumuladas com a aplicação dessa filosofia. O começo foi simples. Uma ideia que qualquer um poderia ter tido. O golpe de sorte veio por meio de Carnegie. Mas o que dizer da determinação? Do propósito bem definido? O desejo de alcançar uma mente e de um esforço persistente ao longo de 25 anos. Não foi exatamente um desejo comum que sobreviveu às decepções, à falta de incentivo, às críticas, às derrotas temporárias e às lembranças constantes de que eu estava perdendo o meu tempo. Foi um desejo ardente, uma obsessão. Quando a ideia foi plantada na minha mente pelo Sr. Carnegie, ela foi treinada, cuidada e atiçada para se manter viva. Gradualmente a ideia se tornou um gigante com poder próprio, e ela é que me treinou, cuidou de mim e me dirigiu. Ideias são assim mesmo. Primeiro você dá vida, ação e orientação a elas. Então elas ganham um poder autônomo e deixam de lado toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder do que os cérebros das pessoas que as fazem nascer. Dispõem de todo o poder para continuar vivendo, mesmo depois de o cérebro que as criou ter virado pó. Veja, por exemplo, o poder do cristianismo. Tudo começou com uma ideia simples nascida no cérebro de Cristo. O principal mandamento era: trate os outros como gostaria que os outros lhe tratassem. Cristo voltou à fonte. Cristo voltou à fonte de onde saiu. Mas a ideia dele continuou a ação. Um dia ela poderá crescer e ganhar vida própria. E aí sim terá realizado o desejo mais profundo de Cristo. É uma ideia que vem se desenvolvendo há apenas 2000 anos. Dê tempo a ela. O sucesso não exige explicação. O fracasso não dá margem para desculpas. Capítulo 16 do livro Pense e Enriqueça. Imaginação, a oficina da mente. O quinto passo para a riqueza. De Napoleão Hill.